Boa noite, irmãos. Saúdo aos irmãos, a todos os irmãos na paz de Yahushua. E continuando, né? Como disse, todas as quartas-feiras nós iríamos continuar o estudo da Epístola de Barnabé. E hoje vamos continuar a Epístola no capítulo 8, né? Vamos lá. Capítulo 8 da Epístola de Barnabé diz o seguinte: E que figura pensais que representa o mandamento dado a Israel? Israel é o nome político hoje, né? Naquela época chamava-se Yalchoru, tá? Os homens que têm pecados consumados ofereçam a novilha e imolem e depois queimem. Além disso, as crianças deviam recolher as cinzas, colocá-las nos vasos, enrolar a lã escarlate num pedaço de madeira. De novo aqui a imagem da cruz e da lã escarlate e o isopo. Vamos lá, o que é o isopo? Às vezes a gente fala muito do isopo, né? Existe no Velho Testamento falando sobre o isopo. O que é o isopo? Água com isopo. O isopo, ele é uma erva medicinal, né, hoje em dia chamado de isopos oficiais, né, geralmente encontrado no sul da Europa, no Mediterrâneo, né, e na Ásia Central. E o isopo, ele possui algumas propriedades curativas, né? Elas possuem uma erva que tem flores róseas ou esbranquiçadas e possui algumas propriedades medicinais, como por exemplo, bactericida, né? Anti-inflamatório, né? Atividade anti-inflamatória, mucolítico, antitussígenos, muito usado para resfriados, gripes, corizas, né? E também pode-se fazer licores, né? Então era uma erva medicinal, né? Vamos lá, continuando. Então aqui já a Barnabé já fala que toda essa prescrição do Velho Testamento que nós encontramos em Êxodo 29, versículo 14, né? Isso significa o quê? Já uma prefiguração, né, do Messias que ia vir, né? Olha só, porque ele dizia o seguinte: olha a figura do Messias, né? Os homens que têm pecados consumados ofereçam novilha e imolem e depois queimem. Além disso, as crianças deviam recolher as cinzas, colocarem nos vasos e enrolar a lã escarlate num pedaço de madeira. De novo aqui a imagem da cruz e a lã escarlate e o isopo, né? A madeira é o madeiro, né? Que é a cruz. A lã escarlate é aquela túnica, né? Que os romanos, né? Que os soldados romanos, após açoitarem o Messias Yahushua, colocaram nele, né? Então, uma prefiguração, a novilha imolada devido aos nossos pecados é Yahushua, né? Olha só, uma prefiguração do Messias que ia vir, tá? Isso aqui a gente encontra, como eu disse, em Êxodo capítulo 29, versículo 14, em Números 19, versículo 6, em Êxodo 12, versículo 22, em Salmos 51, versículo 7, e em João 19, versículo 29, e em Hebreus 9, versículo 19. Então eu já disse praticamente todas as referências bíblicas, né, desse capítulo 8, tá? E assim as crianças deviam aspergir todos os membros do povo, para que ficasse purificados os pecados. Reconheceis como ele vos fala com simplicidade. A novilha é Yahushua, né?
Os pecadores que a oferece são aqueles que o conduziram para ser imolado. Basta com esses homens, basta com a glória dos pecadores. As crianças que fazem a aspersão são aqueles que nos anunciaram a remissão dos pecados e a purificação do coração, ou seja, foram os discípulos e apóstolos do Messias, né? A eles foi conferida, e eram 12, são 12 apóstolos. A gente observa, por exemplo, que em Lucas tinha até 70 discípulos, mas apóstolos, que significa enviados, eram somente 12, que é uma prefiguração do que das 12 tribos de Israel. Então foram esses 12 que anunciaram o Messias após e pregaram a sua mensagem, né, após a sua morte. Então esse é representado pelas crianças que pegam o quê? Que pegam as cinzas da novilha imolada e coloca nos vasos para depois aspergir ao povo, né? É prefiguração do que? Essas crianças? Dos 12 apóstolos. E por que são 3 crianças que fazem a aspersão? Para testemunhar Abraão, Isaac e Jacó. O Messias sempre não falava que Yahweh é o Todo-Poderoso de Abraão, Isaac e Jacó, né? Todo o Yahudinho, ser todo judeu sabe, né, que Yahweh, que o Criador era e é, né, o Todo-Poderoso, ou seja, o Ul, que em hebraico significa Todo-Poderoso, né, de Abraão, Isaac e Jacó, porque foi a eles que primeiramente Yahweh fez a promessa, né, que foi consumado com a vinda do Messias Yahushua, que são grandes diante de Yahweh. E a lã sobre o madeiro? Ela significa que o reino de Yahushua está sobre o madeiro, e o que neles esperarão viverão para sempre. Contudo, por que você põe junto a lã e o isopo? Olha, o que é o isopo? É o que eu falei. O isopo era o quê? Era uma erva, os isopos oficiais, que tem propriedades medicinais. Além de fazer licores, tem propriedades medicinais, que é antifúngico, bactericida, anti-inflamatória, né? Então, olha só que interessante. Contudo, por que se põe junto a lã e o isopo? Porque no seu reino haverá dias maus e poluídos, né? O Messias não falou isso? Que para vir um reino, né? O reino de Alvo, o reino dos céus, que céus em hebraico é Shomayal, o reino do Shomayal, não ia vir dores, ia vir o que? Guerras, rumores de guerras, pestes, né? A fé de muitos e o amor de muitos iam se esfriar, né? Ele mesmo falou isso em parábolas, que ia ter muitos servos deles que iam se desviar, que ia ser um servo mau e preguiçoso, né? Que acha que o Messias nunca irá voltar, né? Alguns servos não, né? Sabendo que ele vai voltar, então ele vai ficar vigilante, né? Vai ficar na fé, na esperança da promessa de Yahushua, né? Vai anunciar a palavra dele, vai fazer de tudo para praticar os seus ensinamentos, sua palavra, né? E não maltratar o próximo e o semelhante. Esses serão os bons servos. Então, olha só, então Yahushua nos falou isso, que para vir um reino iria ter que vir as dores, rumores de dores. É o que está acontecendo hoje, e não só hoje, mas é o que está acontecendo há muito tempo. Acredito que os dias estão chegados, os tempos estão chegados, desde a época do Messias, quando o Messias mesmo falava isso, né? Está lá em Marcos, né? Que ele mesmo pregava assim, né? Que o fim está chegado, os tempos já estão consumados, né? Então, desde aquela época até hoje, é claro que teve guerras, doenças antes dele, mas depois dele está tendo uma infinidade de guerras, de rumores de guerras, de cada vez mais doenças. Tem uma doença incurável aqui, depois arruma uma vacina, vem outra doença incurável,
né? Nós tivemos tantas outras pestes, né? Peste negra, peste bubônica, que mais? Depois tivemos a difteria, a tuberculose, a hanseníase, depois não, sempre, né? E tantas as doenças, paralisia infantil, que mais tantas pestes, tantas doenças novas, doenças que não têm cura. Nós temos o câncer, né, que não tem cura. Nós temos a AIDS, né, o HIV, que agora a USP está fazendo já faz, eu acho que uns 5 anos que a USP está está produzindo pesquisando uma vacina contra o HIV. Então agora está tendo a pandemia aí, antes teve o H1N1 e outras gripes, né? A gripe espanhola. Agora temos o coronavírus, que não tem vacina, que agora está tendo uma corrida para as vacinas e teve uma mortandade muito grande já. Então isso, gente, vai haver, não adianta. Né? Eu vejo muita gente falar assim, vamos orar para que não aconteça o que está escrito no livro de Revelação, seja Apocalipse. Não tem oração nenhuma. Né? Isso vai acontecer. Tudo aquilo vai ser confirmado. Só basta a gente ficar firmes em Yahushua, em sua palavra, em sua promessa, que é a vida eterna. Que a promessa de Yahushua não é ter uma bela família, não é ter carro, emprego, sucesso, coisas materiais, não. A única coisa que Yahushua promete para todos nós, a vida eterna. Aqueles que o seguem, aqueles que o pregam, aqueles que estão junto dele, que fazem de tudo para ficar com ele, né? Em suas palavras, que guardam os seus ensinamentos, não só guardar na cabeça, mas praticar os seus ensinamentos, né? Ele só dá uma promessa, a vida eterna. Então eu não consigo observar essas pessoas, esses líderes religiosos, esses padres, pastores, não sei, que fica falando, a sua promessa, Deus de promessa, Deus de vitória, que na verdade a promessa é única só, que é a vida eterna. Não existe mais promessa, né? Tá lá em João, né? No Evangelho de João está lá, a promessa é essa, a vida eterna, e acabou, não tem outra promessa. Quem segue ao Yahushua, quem observa, ou seja, quem guarda, observa, pratica os seus ensinamentos, faz de tudo para ser um bom servo de Yahushua, ele tem somente uma promessa, a vida eterna, mais nada. Né? Se alguém está te prometendo casa, carro, emprego, uma família estruturada, né, saúde, está te enganando, meu irmão. A única promessa é essa, a vida eterna, não é nenhuma. Então vamos lá. Contudo, por que se põe junto a lã e o isopo? Porque o seu reino haverá dias maus e poluídos, durante os quais seremos salvos. Com efeito, é pelo respingo poluído do isopo que se cura aquele cuja carne está doente. Ou seja, ele já fala aqui que o isopo já tem propriedades medicinais, né? E por isso que esses acontecimentos são tão claros para nós. Mas para eles, o que era para eles? Para os Yahudins, para os judeus daquela época. E para muita gente hoje, né? São ainda tão obscuros, pois eles não ouviram a voz de Yahushua. Né? Meus irmãos, quando a gente não ouve a voz de Yahushua, quando a gente não lê os evangelhos, não estuda os evangelhos, não reflete os evangelhos, não busca ouvir a voz do Espírito de algo, que é o Ruha, que é o Espírito da verdade, né? Quando a gente não busca o conhecimento, como o discípulo Tiago disse, aquele que não tem conhecimento, peça ao Criador, peça a Yahweh que vai dar. Não vamos ficar nos arborizando em mestres, como diz o próprio discípulo Tiago. Perdão, gente. E o discípulo Tiago, na sua epístola, sua carta, já disse isso. Não nos arborizar em mestres. Ou seja, arborizar o quê? Ficar plantado. Arborizar é plantar árvore. Ficar plantado em mestres, né? Em pastores, líderes religiosos, em guias. Não. Temos que buscar
Yahushua, que é o nosso único mestre. Pedir orientação ao Uruha, ao Espírito da Verdade, que as religiões chamam de Espírito Santo, pedindo entendimento, e o Pai vai nos dar um entendimento, de um modo pacífico, suave, calmo, tranquilo. Nós não precisamos ir em igreja, em templo religioso nenhum, nós somos o templo, né? Só basta o quê? Está aí, o Evangelho está aí para todo mundo. Hoje em dia o Evangelho está em todos os lugares. Só você comprar uma Bíblia, qualquer Bíblia, meu irmão. Qualquer Bíblia tem os 4 Evangelhos, tem as cartas de Paulo, tem a revelação. Meditar é uma meditação, um estudo constante. Verifica a etimologia das palavras, verifica o contexto histórico, leia os Evangelhos assim, não de versículo a versículo, mas o capítulo inteiro, 2, 3 capítulos inteiros. Procure saber meditar sobre o Evangelho e, com certeza, sem nenhuma influência externa de religião nenhuma, com certeza o Pai irá te ensinar, né? Então não precisamos ficar nos arborizando em mestre, devemos ouvir a voz do único mestre nosso, que é Yahushua. Pessoal, hoje o capítulo 8 é bem simples, tá? É quase um capítulo autoexplicativo, né? Quero dizer aos irmãos que em meus vídeos existem vários erros, porque meus vídeos não são editados, do jeito que são feitos eu já lanço no YouTube, né? São vídeos simples, é claro que são de qualidade baixa, porque eu faço na webcam do meu notebook, né? Mas o importante é a mensagem, né? Eu quero dizer aos irmãos que sigam a Yahushua, orem a Yahushua, busquem o conhecimento através do Uruha, do Espírito da Verdade, estude os Evangelhos, ouve a voz de Yahushua, é isso que eu peço. Que não siga líderes religiosos, não siga nem a mim, tá? Busque os Evangelhos, porque todos os mestres, todas as pessoas que ensinam, inclusive eu mesmo, nós somos falhos. Somos servidores falhos, somos pessoas falhas, pessoas que muitas vezes nós ensinamos a verdade, mas devido aos nossos erros, às nossas mazelas morais, a gente não consegue fazer tudo aquilo que nós ensinamos. Então, o exemplo é Yahushua. Ele é nosso mestre, nosso pastor. Busquem Yahushua, gente. Tá? Busquem a Yahushua. É isso que eu peço a todos. Tá? É o que tinha para hoje, para essa noite de hoje. Que a paz de Yahushua esteja nos corações de cada um de nós. Fiquem na paz, meus irmãos. Amém.